Olá! Você gostaria de estudar teologia bíblica em profundidade pela internet, mas nunca teve oportunidade de fazê-lo? Então, agora a Escola de Teologia em Casa está oferecendo um curso gratuito pela internet do livro de Daniel. Vai ser o curso de tópicos especiais do livro de Daniel. Nós vamos estudar alguns aspectos do livro, alguns detalhes dele, para que você possa, gratuitamente, experimentar não só o uso dessa nova tecnologia, como também trabalhar um livro bíblico que causa muito constrangimento, às vezes, pelas dúvidas que levanta. Por exemplo, quando a gente lê no capítulo 1, versículo 1 de Daniel, que o rei Nabucodonosor veio a Jerusalém no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, e quando a gente compara com o livro de Jeremias, capítulo 46, versículo 2, que diz que esse rei Nabucodonosor veio a Jerusalém no quarto ano, nós ficamos então com uma questão séria para resolver. Quem está certo? Daniel, que diz que era no terceiro ano, ou Jeremias, que diz que era no quarto ano? Qual dos livros será que estará certo? Esse tipo de dúvida, na verdade, entre um conflito, não é, entre datas bíblicas, quem está certo? Daniel, capítulo 1 ou Jeremias? É uma questão que ocasionalmente aparece de novo em outros textos bíblicos. Vamos estudar nos tópicos especiais essa questão e resolver, não só aqui em Daniel, mas dar os elementos para que você possa resolver esse tipo de dúvida em outros livros bíblicos também. O livro de Daniel tem assuntos interessantíssimos. Por exemplo, você talvez já ouviu falar da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Uma profecia que levou alguns grupos a marcarem o fim do mundo para 1844. Outros grupos, usando as mesmas datas, a mesma profecia, chegaram a marcar o fim do mundo para 1914. E ainda hoje há pessoas tentando lidar com esse número e entender qual é o significado dessa famosa profecia das 2.300 tardes e manhãs. No livro de Daniel, nesses tópicos especiais do livro de Daniel, vamos falar um pouco sobre essa profecia e entender o que ela prevê, o que ela previu realmente na história bíblica. Há mais elementos interessantes. Por exemplo, você talvez já ouviu falar da famosa profecia das 70 semanas do livro de Daniel. O que são a profecia das 70 semanas? São praticamente 500 anos de história preditos, até um momento mais importante e crucial dessa história. Então, essa profecia hoje ainda é citada como estando relacionada aos eventos dos fins dos tempos. Será que é isso mesmo? Vamos estudar o livro de Daniel e entender qual é o uso, qual é a que se refere essa profecia das 70 semanas. E o livro de Daniel é um livro histórico com tantas referências proféticas. A história que tem livros de história que dizem que nós devemos usar o livro de Daniel como fonte histórica, embora o livro seja uma profecia. Então, surge aquela questão: o livro de Daniel é história escrita antes ou depois do evento? Ou seja, história escrita antes do evento seria profecia, história escrita depois do evento seria uma profecia que não é verdadeira, não é? Vamos estudar, porque o livro de Daniel oferece respostas para essa questão e nos vai fazer entender que, se, de fato, o livro previu a história 200, 300, 500 anos antes de acontecer, então o autor inspirado tinha, evidentemente, em mãos, não apenas uma imaginação, ele tinha, na verdade, a inspiração divina, a direção de Deus para escrever, para nos deixar uma mensagem que, até hoje, nos deixa surpresos pelo detalhamento da ordem e dos detalhes da história posterior. Então, esse curso, como eu falei, é um curso grátis. Você pode vir, venha para o site da Escola de Teologia em Casa. É www.teologiaemcasa.com.br. Nesse site você vai fazer a inscrição. Você precisa me mandar os dados para que eu possa lhe dar o meio de entrar no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. E através dessa entrada no AVA você vai fazer o curso. Vão ser 3 módulos apenas, são apenas tópicos especiais, apenas lidar com uma questão ou outra, para que você tenha a oportunidade de testar se você se acomoda bem no sistema de treinamento por meio das tecnologias da informação, e ao mesmo tempo, de quebra, você vai se aprofundar, vai começar os seus estudos num dos livros mais fascinantes da Escritura. Ok? Te espero lá no AVA, venha fazer a sua inscrição, venha fazer parte
dos muitos estudantes que agora estudam teologia em casa. Fique com Deus, até mais.